de erro da pesquisa é de 2 pontos para mais ou para menos. Em abril do ano passado, 33% dos entrevistados consideravam o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. 33% de novo. 32%. 37% nas pesquisas de agosto e de dezembro de 2020. Em janeiro deste ano, o governo era ótimo ou bom para 31%. Depois 30%. 24% em maio e em julho. E 22% em setembro e agora. 26% dos entrevistados avaliavam o governo como regular em abril do ano passado. Depois 22%, 23%, 27% e 29% em dezembro de 2020. Em janeiro deste ano, o governo era regular para 26%, depois 24%, 30% e 24% nas 3 últimas pesquisas. Para 38% dos entrevistados, o governo era ruim ou péssimo em abril do ano passado. Depois 43%, 44%, 34%, 32% em dezembro de 2020. Em janeiro deste ano, 40% consideravam o governo ruim ou péssimo. 44%, 45%, 51% e 53% nas últimas 2 pesquisas. O Datafolha também divulgou uma nova pesquisa sobre a intenção de voto para a eleição presidencial do ano que vem. Se a votação fosse hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceria no primeiro turno. Lula tem 48%, com a margem de erro de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, 22%, com a margem de erro de 20% a 24%. Sérgio Moro, do Podemos, 9%, com a margem de erro de 7% a 11%. Ciro Gomes, do PDT, 7%, de 5% a 9%, com a margem de erro. João Dória, do PSDB, 4%, com a margem de erro de 2% a 6%. 8% disseram que votariam em branco, anulariam ou não votariam em nenhum desses candidatos. 2% não sabem. A pesquisa também traz um cenário mais amplo, com um número maior de nomes. Lula tem 47%, com a margem de erro de 45% a 49%. Jair Bolsonaro, 21%, com a margem de erro de 19% a 23%. Sérgio Moro, 9%, com a margem de 7% a 11%. Ciro Gomes, 7%, com a margem de 5% a 9%. João Dória, 3%, com a margem de erro tem de 1% a 5%. Simone Tebet, do MDB, Rodrigo Pacheco, do PSD, tem 1% cada, com a margem de 0% a 3%. Alessandro Vieira, do Cidadania, Felipe Dávila, do Novo, e Aldo Rebelo, sem partido, não alcançaram 1% das menções. Com a margem de erro podem ter de 0% a 2%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos, 8%. 2% não souberam responder. E o Datafolha perguntou ainda em quem os entrevistados votariam no segundo turno. E são 7 cenários. No primeiro, os rivais são Lula e Bolsonaro. Em maio, Lula aparecia com 55% das intenções de voto. Em julho, 58%. Em setembro, 56%. Agora, 59%. Na primeira pesquisa, Bolsonaro tinha 32%. Depois 31% 2 vezes. E agora 30%. Votos em branco, nulo ou nenhum eram 11%. 10%, 13% e agora 10%. Não sabem, 2% na primeira e 1% nas 3 pesquisas seguintes. Veja agora o cenário de um segundo turno entre Lula e Dória. Em maio, Lula tinha 57%. Em julho, 56%. Em setembro, 55%. Rapaz, Lula dá pena em tudinho, viu? Na primeira pesquisa, João Dória aparecia com 21%. 22%, 23% e agora 20%. Votos em branco, nulo ou nenhum, 20% nas 2 primeiras pesquisas. Depois 22% e agora 19%. Não sabem, 2% e 1% nas 3 últimas sondagens. O Instituto considerou também a hipótese de um segundo turno entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Em maio, Ciro tinha 48%. Em julho foi a 50%. Em setembro, 52%. Agora 53%. Bolsonaro tinha 36%, 34%, 33% e agora 32%. Brancos, nulo ou nenhum, 15% em 3 pesquisas e agora 14%. Em maio,
2% não souberam responder e 1% nas 3 últimas sondagens.